Fala, torcida vascaína. Se prepara, porque o assunto de hoje é daqueles que mexem com o torcedor de verdade. Nicolas Otamendi no Vasco da Gama. E olha, dessa vez não é simplesmente um boato jogado no ar, não. As informações que chegam dos bastidores indicam que existe conversa, existe interesse e existe um cenário que pode favorecer muito o Cruz Maltino. O nome do experiente zagueiro argentino voltou a ganhar força nos corredores de São Januário e já movimenta completamente o mercado da bola. Campeão do mundo com a Argentina, líder histórico do Benfica e jogador com passagens gigantes por Manchester City, Valência e Porto, Otamendi virou um dos sonhos da diretoria vascaína. E eu já começo esse vídeo te perguntando, vascaíno, Otamendi seria a maior contratação defensiva do Vasco nos últimos anos? Porque, vamos ser sinceros, o Vasco procura justamente isso, um líder. Um jogador com personalidade, voz ativa, experiência internacional e que entre em campo impondo respeito. E parece que o clube entendeu isso. Nos bastidores, a diretoria trabalha silenciosamente para montar um elenco mais forte, mais competitivo e principalmente mais experiente. A ideia é elevar o patamar do time pensando não apenas em escapar de dificuldades no Brasileirão, mas em transformar o Vasco novamente em um clube competitivo de verdade. E aí entra Otamendi. O zagueiro argentino está entrando na reta final do contrato com o Benfica e o clube português já começou a se movimentar no mercado europeu pensando numa possível saída do defensor. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque quando um clube do tamanho do Benfica já começa a procurar substitutos, é porque internamente eles sabem que existe risco real de perder o jogador. E os nomes observados pelo Benfica mostram exatamente isso. O clube português monitora Christian Mosquera, do Arsenal, Nobel Mendy e também Stefan De Vrij, da Inter de Milão. Ou seja, o Benfica já trabalha um cenário sem Otamendi. E enquanto isso, o Vasco observa atentamente. Segundo informações divulgadas nos bastidores, as conversas entre representantes ligados ao jogador e o Vasco foram positivas. O clube trabalha com cautela, entende a complexidade da negociação, mas acredita que existe possibilidade real do argentino atuar no futebol brasileiro após a Copa do Mundo de 2026. Agora presta atenção nesse detalhe porque isso aqui é importante. O Vasco entende que uma contratação desse tamanho não é apenas técnica, é também institucional. Otamendi chegaria com status gigantes, seria uma contratação para mudar ambiente, mentalidade e postura do elenco. Um cara acostumado com Champions League, Premier League, pressão de torcida, finais grandes, Copa do Mundo. É exatamente o tipo de jogador que o Vasco não consegue ter há muito tempo. E aí entra o debate. Será que vale investir pesado em um jogador de 38 anos? Porque essa é a pergunta que divide a torcida. Tem vascaíno que olha a idade e fica preocupado com a parte física. Outros entendem que experiência pesa muito mais, principalmente num elenco que ainda demonstra instabilidade emocional em jogos decisivos. E vou falar uma coisa. Mesmo com a idade avançada, Otamendi continua jogando em altíssimo nível no futebol europeu. Não estamos falando de um jogador aposentado em atividade, estamos falando do capitão do Benfica e de um atleta que segue sendo convocado pela seleção argentina. Isso muda tudo. Além disso, o perfil agrada muito a comissão técnica. O Vasco busca um zagueiro com imposição física, liderança, bola aérea forte e capacidade de organizar o sistema defensivo. E, sinceramente, Otamendi entrega exatamente isso. Hoje o Vasco sofre demais em momentos de pressão. O time perde concentração, toma gols evitáveis e demonstra dificuldade em controlar emocionalmente algumas partidas. Um jogador como Otamendi poderia mudar isso completamente. E tem outro fator importante. A SAF, porque esse tipo de negociação também passa pela reconstrução financeira do clube. Um nome desse tamanho não chega apenas pelo projeto esportivo, precisa existir confiança no futuro do Vasco. E justamente no momento em que as conversas sobre a SAF avançam, nomes grandes começam novamente a ser ligados ao clube. Coincidência? Talvez não. Internamente, existe entendimento de que o Vasco precisa voltar a causar impacto no mercado, precisa voltar a ser visto como um clube capaz de atrair jogadores de peso internacional. E Otamendi encaixa perfeitamente nesse cenário. Agora imagina só isso aqui. Otamendi comandando a defesa em São Januário lotado, liderando um clássico contra Flamengo ou Palmeiras, organizando um sistema defensivo que hoje sofre demais. Seria ou não seria absurdo?
Mas claro, existe concorrência, existe salário alto, existe adaptação ao futebol brasileiro e existe também a questão familiar e pessoal do jogador. Só que o simples fato do Vasco estar sendo ligado a um nome desse tamanho já mostra uma mudança importante no mercado. O clube voltou a sonhar grande. E, sinceramente, o torcedor quer isso. Quer parar de lutar apenas contra rebaixamento e começar novamente a falar de protagonismo. Agora eu quero saber da torcida aqui nos comentários. Defendo, Otamendi no Vasco seria contratação histórica, loucura pela idade ou exatamente o líder que falta no elenco? Comenta aí porque esse debate promete pegar fogo entre os vascaínos.